Você já se sentiu discriminada por estar divorciada, solteira, viúva? Alguns casais de amigos já deixaram de te convidar para eventos de casais depois que você se separou? Mas será que isso é um julgamento deles ou é o seu fantasma contra você mesma? Meu nome é Lúcia Tina, eu sou advogada de família há mais de 25 anos e nesse segundo episódio do podcast Estado Civil Inteira, nós vamos quebrar alguns tabus sobre a opção de viver sozinha. Vamos juntas! Eu vou começar falando sobre mim. Eu sou neta de avó desquitada, sou filha de mãe divorciada e eu cresci ouvindo preconceitos contra mulheres fora do casamento. Eu mesma, quando criança, sofria por reflexo esses preconceitos, porque os filhos de pais separados, divorciados, também eram rotulados como crianças problemáticas, porque não tinham a família perfeita. E você acha que isso é coisa do passado? Eu, como advogada de família, já ouvi de muitas clientes esse preconceito que elas vivem depois que elas se separam. Mas eu mesma só senti na pele no dia que eu me divorciei. Até escrevi um livro sobre isso, sobre os desafios de uma mulher sozinha numa sociedade que te quer a dois. Em alguns ambientes coletivos, quando você chega sozinha, é muito comum alguém perguntar: tá esperando alguém? Mesa para quantos? E aí você tem que falar: não, só eu. No livro eu uso muito isso, me, just me, que a personagem ela repete me, just me durante todo o período de uma viagem, porque ela está sempre sendo questionada se ela está sozinha. Parece que você tem que ficar sempre justificando o fato de você estar naquele ambiente sozinha, né? Quase pedindo desculpas, sabe? Na verdade, ninguém está interessado em saber da sua história. Você fica se explicando para você mesma. O pior julgamento, gente, é aquele de você contra você. E a partir do momento que você começa a se enxergar diferente, se aceitar melhor, as suas vulnerabilidades, se acolher, o mundo também vai te enxergar diferente. Então, dentro desse contexto histórico, as mulheres atuais, autônomas, independentes, elas são quase um risco para a instituição do casamento. E o homem, naquele lugar de querer manter o seu lugar de poder sobre as mulheres, ele acaba também olhando essas mulheres independentes como um risco para eles próprios, né? Para esse lugar, porque é quase um recado para as suas esposas. Olha, essa também é uma opção de ser feliz, ser sozinha. Então, qual é o mecanismo? Eles começam a criticar essas mulheres por estarem sozinhas. Vamos lá, tem vários adjetivos para isso. Perdigueiras, pistoleiras, frustradas, losers, porque não conseguiram manter um casamento, né? São tantos adjetivos que criam para essas mulheres independentes autônomas com uma única finalidade: diminuí-las, para que as suas esposas não se empolguem com essa opção de ser feliz sozinha. Na minha vida profissional, eu pude perceber que muitas esposas se mantêm nos seus casamentos, mesmo que não seja o ideal que elas projetaram quando se casaram um dia, mas elas se sentem protegidas ali, né? Então, como se elas vivessem dentro dos limites do que elas toleram. Por pior que seja, aquilo é conhecido para elas. Então, dentro do que é conhecido, elas se sentem protegidas. Eu tive uma cliente que eu já tinha feito todo um trabalho de divórcio porque ela trouxe questões de agressão física, moral, psíquica. Para mim, ela estava decidida a se divorciar. Eu já estava no meio da petição inicial, ela chega e diz que não quer mais se divorciar porque, pelo menos, o marido não atrai, o marido sustentava a casa, o marido era um bom pai. Então, essa vida do pelo menos faz com que a pessoa se sujeite, inclusive, a ser agredida, né? Porque este lugar que é ruim
é um lugar conhecido, que ela sabe o limite da sua própria tolerância. E ali, então, ela se sente ok, ela se sente protegida, mesmo que seja ruim. O desconhecido é que é o problema para uma mulher que está nessa situação tomar uma decisão de sair dali. O desconhecido dá muito medo, né? E requer muita coragem. Coragem de quê? Coragem de se reconstruir, coragem de se conhecer, né? De se resgatar na sua essência, coragem de explorar seus potenciais que você sabe que você tem. A gente sabe os nossos dons, mas a gente deixa adormecido por ter aberto mão durante um período de casados que a gente quis valorizar o outro e a gente acaba se esquecendo da gente. Então, quando você se apropria dos seus valores, acolhe a sua vulnerabilidade, né, valoriza a sua opinião, você vai ocupando todos os seus espaços vazios. E sabe qual é a mágica disso? Você não vai mais se incomodar com os olhares julgadores por você estar sozinha, porque você vai se sentir enormemente inteira. Pessoal, esse é o segundo episódio do podcast. Para mim é uma grande novidade. Eu espero sinceramente que você esteja gostando. E se você puder, compartilha com uma amiga sua ou com alguém que esteja passando por situações parecidas, porque a ideia aqui é se acrescentar, é se somar. Então seja bem-vinda e vamos juntas!